Ao longo da CPMI do dia 8 de janeiro, o pastor Marco Feliciano tem reclamado de constante perseguição política por parte dos seus adversários políticos e os tem chamados de mimizentos. Mas parece que ele não tem conseguido enxergar o seu discurso de ódio. Ou será que o seu coração já está carregado de ira e ganância? Assista a seguir o seu discurso em uma das sessões da CPMI e em seguida a resposta em outra sessão da senadora Elisiane Gama. Esquerdistas apodrecem tudo que tocam. Tocam no ensino e transformam estudantes em marionetes. Tocam no trabalhador e os transformam em vagabundos. Tocam em um pobre e o transformam em um mimizento miserável. Tocam numa igreja e a transformam em uma seita macabra. Esquerdistas são como urubus covardes. Aguardam a morte lenta das suas vítimas e de longe a espreita com sua saliva fedorenta que escorre pelos cantos do seu bico pútrido. Alguém aqui tem alguma dúvida de que, se eles pudessem, nos matariam a todos nós conservadores? Alguém aqui duvida que seríamos todos colocados num paredão e nos fuzilariam? Se fossem eles e pudessem isso, é claro que não sem antes destruir tudo aquilo que nós construímos. Família, negócios, sonhos e até o alicerce de uma nação inteira. Comunistas, socialistas e esquerdistas estão acabando com o nosso país. Falam em amor, mas propagam ódio. São revanchistas. Perseguem qualquer um que os denuncia. São mentirosos, são covardes, são criadores de notícias falsas dioturnamente, são nocivos, são tóxicos, são violentos, são indecorosos, são falsos democratas. Falam em liberdade, mas querem prender todo mundo que não concorda com eles. Eles têm uma sanha pela prisão, e eu até entendo. Seus grandes tratados de ensinos vieram dos seus heróis, que foram presos. Alguns deles, gênios, mas gênios do mal. Outros, assassinos cruéis, perversos, vagabundos que viviam às custas dos outros. Por exemplo, Karl Marx vivia às custas da sua esposa. Outros odiosos como Antônio Gramsci, Lenin, Mao, Che Guevara, Fidel, todos, sem exceção, assassinos, estupradores, homofóbicos e misóginos. Mas a esquerda brasileira os idolatra. Sociopatas do seu tempo. A pergunta que não quer calar é essa: como a justiça brasileira e a imprensa brasileira, todos tidos por pessoas intelectualmente preparadas, pessoas de notável saber jurídico, como, em nome de Deus, como estes seres não enxergam o óbvio? Qual país do mundo foi próspero pelo governo dos seus comunistas, seus socialistas? Me digam, qual? Deputado, é o que consta do regimento. Eu vou falar aqui para o senhor, primeiramente, sobre o que aconteceu na reunião fechada. Que as TVs, na verdade, não filmaram, mas várias pessoas estavam na reunião e viram. Verdade. Então, assim, eu não vou entrar nesse detalhe, até porque não há uma filmagem ali. Mas há provas cabais sobre isso. Mas quando terminou o seu grito ali comigo, que eu depois gritei também com o senhor, rebatendo o seu grito inicial, o senhor me pediu perdão, pastor. O senhor chegou para mim e o senhor me disse: Elisiane, me perdoe. E eu lhe respondi: eu lhe perdoo em nome de Jesus. E eu saí dali, deputado, na frente daquela reunião tinha um batalhão de jornalistas. O meu assessor me pediu para eu falar com a imprensa. Eu falei que eu não ia falar. E eu falei que eu não ia falar, pastor, porque eu aprendi na minha igreja com meu pai que perdão é esquecer o passado, é seguir para frente, que é o que foi que Jesus nos ensinou. Mas o senhor foi para a rede social tripudiar. O senhor usou seu Twitter e depois a rede social para tripudiar o que o senhor falou a meu respeito. Eu apenas rebati a sua fala, porque era a sua versão que ia ficar na rede social, porque eu não tinha falado com ninguém. E eu também quero lhe dizer assim, com a maior calma, pastor Marcos Feliciano. O senhor é pastor da Igreja Assembleia de Deus, eu achei que ainda está. Eu também sou membro da Assembleia de Deus no Brasil. Eu, na minha adolescência, e lhe digo isso porque desde o primeiro dia que eu cheguei a esta comissão, o senhor me provoca. O senhor me olha com um olhar carregado de ódio. Eu estou aqui sentada nesta mesa e toda a sessão é isso, senador deputado. O deputado Magno Malta, o senador Magno Malta, por vezes me pediu aqui para que eu, na verdade, só falasse com o senhor. Só para fazer um registro, a senhora tem mais 2 minutos, porque a mesa me corrigiu aqui que a senhora teria que estar 5 minutos, então vou colocar mais. E eu quero lhe dizer aqui para o senhor sabe por que eu nunca lhe respondi, pastor Marcos Feliciano? Porque na minha adolescência, na minha igreja, eu com a juventude, eu tirava oferta para receber o senhor na nossa igreja.
para o senhor pregar na nossa igreja. Porque era o auge ter o senhor na nossa igreja. Eu fiz isso várias vezes, pastor. Vendia pão, cachorro quente, que é o que a juventude faz hoje nas igrejas evangélicas no Brasil, para receber um pregador de renome, era o que eu fazia com o senhor. E por isso eu nunca lhe respondi, porque eu aprendi a ter respeito por pastor. Meu pai é pastor, pastor. Meu tio é pastor. Meu irmão é pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano, eu aprendi a respeitar essa autoridade. E por isso eu nunca lhe respondi. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro viu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi a ter um pastor como autoridade, sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, a sua responsabilidade diante de Deus vai ser maior do que a nossa. Porque o senhor usa um templo, o senhor usa uma tribuna da igreja. O senhor é pastor. Mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E de fato, o senhor não merece se chamar de pastor. Tá vendo aí? O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o seu olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor. Eu enfrentei a fome. Eu nasci numa casa de palha e piso de chão. E eu fui eleita sem ter um vereador na minha igreja, na minha casa. E sem ter centavo nenhum, apenas como jornalista. Hoje eu sou senadora da República do meu país. E eu quero dizer que não é o seu olhar torto e nem a sua forma de intimidar que vai me intimidar aqui, desta tribuna onde eu sou relatora. E quero lhe dizer ainda mais, que siga o Evangelho de Cristo, porque o seu Evangelho não é do meu Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho da paz, do perdão e da solidariedade, da graça, que o senhor não tem o Evangelho da graça. Eu quero terminar lendo para o senhor o que Jesus Cristo falou. Um minuto, presidente. Para concluir. O senhor não me deu... Mas não posso, se eu fizer essas concessões, então tudo bem. Eu vou dar mais um minuto, eu vou dar mais um minuto para o deputado Marcos Feliciano. Tudo bem. Então, o senhor tem mais o tempo que quiser, depois eu restituo a palavra a outro. Eu não posso dar um tempo a mais para um e não dar para o outro. Deputado, felizmente. Deixa eu falar eu acho que isso não é assunto da CPMI. Isso não é assunto. Não, e nenhum deputado e senador. Mas quem levantou nenhum deputado e senador está querendo discutir isso aqui. Foi ele o debate. Sabe, senadora, a senhora conclua. E eu quero só dizer para o senhor que sabe o que Jesus falou para os escribas e fariseus que usavam a Bíblia para isso? Ele disse o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Você foi um hipócrita comigo. Você pediu perdão e você não levou em consideração o perdão. Que Deus abençoe a sua vida. E que o Senhor, Deus tenha misericórdia das mentiras que o Senhor profere aqui, se escondendo atrás do púlpito como pastor. Eu peço que a taquigrafia retire as palavras ofensivas a qualquer parlamentar, e assim eu faço nesse momento em relação à fala. Conceder 2 minutos ao deputado Marcos Feliciano, que já que a senadora passou do tempo dela, e vou encerrar esse assunto. Eu fico muito feliz que a senadora tenha falado, porque o Brasil todo ouviu que tudo que eu falei é verdade. Ataca a minha religião, ataca a minha fé, como se isso aqui fosse uma igreja. Aqui é o parlamento brasileiro. Se quiser conversar com o pastor, vá lá no púlpito da minha igreja, num gabinete pastoral. Aqui falamos de parlamentar para parlamentar. Senhor presidente, a senadora citou a Bíblia. Eu queria dizer que quando Jesus foi acusado, lá no meio do deserto, o diabo usou a mesma Bíblia. O diabo conhece tanto a Bíblia quanto a senadora conhece aqui. Então, eu só queria dizer, eu não sei, uma mulher, um homem que ataca uma mulher é misógino, e uma mulher que ataca um homem é o quê? Como é que a gente fala? Tem alguma lei? Tem alguma lei ou não tem? Alguém me socorra, tem advogados aqui. Não tem. Um homem que fala alto com a mulher é misógino, e a mulher que fala alto com o homem é o quê? Um oportunista que aparece no momento para falar? Então, eu só queria
dizer que estou feliz com a citação da senadora. Ela mentiu de novo, porque o senhor que está sentado aí foi testemunha de que ela levantou primeiro lá e ela está dizendo que eu menti. Ela é uma mentirosa contumaz. Mentirosa contumaz. E é claro que a esquerda vai falar a mesma coisa, vão tentar aplaudir ela, porque faz parte, o convívio diz isso. Eu tenho meu pessoal aqui que estava lá, são testemunhas. Desculpa, presidente, eu me exaltei aqui agora, porque é difícil. Ele continua generalizando e fazendo uma salada mal feita, colocando no mesmo balaio todos os adversários políticos. Fala de comunismo, fala de socialismo, sendo que a esquerda nunca governou sozinha o Brasil. O atual presidente foi eleito fazendo alianças com partidos de centro, com partidos de centro-esquerda, com outros partidos de esquerda, mas ele não fala nada sobre isso. Uma coisa é fazer uma oposição séria, falando a verdade, trazendo dados concretos. Outra coisa é fazer essa salada mal feita. E aí surge uma pergunta: isso é ignorância ou é maldade?